que o Flamengo, então, deve ir com os seguintes 11 do Bigode. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno é seleção ao lado de Léo Pereira e do outro lado, lá na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Essa deve ser a escalação do Mengão para o jogo de amanhã contra o Fluminense e eu acho que é a escalação que todo mundo estava esperando, né, Rafa? A não ser que houvesse algum problema físico, né, Cleitinho? O Ayrton Lucas realmente deu pinta que não saiu muito bem, né? Talvez alguma coisa ali na coxa, no joelho. Mas cara, se fosse antigamente, eu nem acredito 100% nisso, mas antigamente o pessoal dizia que em time que tá ganhando não se mexe, né? E se tem um time que tá ganhando nesse momento é o Flamengo, né? Jogando bem, jogando de maneira muito sólida. Lógico que tem alguns reservas aí que de certa forma, chegam com status de possíveis titulares. Acho que 2 especificamente muito mais, que é o Léo Ortiz e o Vinha. Curiosamente, Cleitinho, os 2 reservas que chegam com status de titular são reservas de 2 jogadores da seleção brasileira. Pelo menos nesse momento, tá? O Léo Ortiz chegou para ser titular e é reserva de um zagueiro de seleção. E o Vinha, que é um lateral de seleção também, nesse momento é reserva de um lateral esquerdo de seleção brasileira. Então, assim, o nível está muito alto. São 2 jogadores que estão muito bem. Eu sei que existe uma certa expectativa, talvez até em qual momento que o Vinha será titular, que o Léo Ortiz será titular, mas é aquela história, a gente tem que respeitar o momento. O time está bem, o time está encaixado. Quando o time está bem, não tem problema do jogador ter que esperar um pouquinho a sua chance. Eu tenho falado isso já há muitos dias aqui. O Tite não é um técnico de movimentos bruscos. O Tite ele vai modificando o time aos poucos, com jeito, sempre respeitando os jogadores que estão jogando bem, sempre fazendo uma boa gestão de grupo. E para mim, nesse momento, até pelo que o Flamengo jogou no primeiro jogo, eu não acho que é nem o momento de você fazer uma troca. Acho que pode fazer uma troca durante o jogo, começar a dar alguns minutos a mais para o Vinha, talvez até alguns minutos para o Ortiz, a depender de como esteja o jogo, ainda que eu acho que o Ortiz ainda não deve estar adaptado. Acho que essa adaptação ao trabalho de um técnico, ela acaba demorando muito, então você pode criar um probleminha ali numa defesa que está funcionando bem. Aliás, isso é outra coisa que a gente tem que botar na equação também quando a gente fala de escalação. O Flamengo tem uma defesa que não é vazada, que vem concedendo cada vez menos chances. O Flamengo concedeu um gol ao adversário no Campeonato Carioca e mesmo assim não foi com o Tite. A gente estava jogando lá nos Estados Unidos e o Flamengo tomou um gol aqui. Acho que foi até do Nova Iguaçu que o Flamengo tomou um gol. Exatamente. Foi do Nova Iguaçu, né? Contra esse bom time aí do Nova Iguaçu, a gente tomou um gol, depois acabou empatando. Não é? Gol de Thiaguinho do empate, mano. Quem diria, hein? Gol de Thiaguinho, que depois acabou sendo expulso no jogo. Aliás, a gente fez o pós-jogo desse jogo, acho que foi eu, você e Bigode, cara. Porra, vocês estavam arrasados depois de ver esse Flamengo e Nova Iguaçu. Foi realmente um jogo bem ruim. Mas nada tirando... superar Flamengo e Portuguesa, Rafa. Pô, foi... Não, assim, os jogos do Sub-20 do Flamengo no Carioca foram bem horríveis, assim, até em relação, estou comparando os jogos que a gente fazia com o Sub-20, realmente esse não... Ainda teve alguns, o Thiago Maia jogou, e não jogou nada, o Mateuzinho jogou e também não jogou nada e tal. Realmente foi bem complicado, mas então a gente está falando de uma defesa que não toma gols e que tem 2 jogadores esperando na fila para entrar. E o que você vai fazer com esses caras? Para mim, o momento, repito, é de esperar, vamos com calma, vamos respeitar o momento do Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas, ele tem se entendido muito melhor com o Cebolinha. Eu acho que o Flamengo tem entendido como usar melhor o Ayrton Lucas. Acho que parte do ano horroroso de 2023 do Ayrton Lucas passa pelo Sampaoli, deixando o Ayrton Lucas a todo momento na base da jogada, sendo que o que ele tem de melhor, que é onde ele realmente brilha, é jogando no corredor, fazendo esse corredor com muita velocidade. Ele é um jogador impetuoso. Acho que o Flamengo encontrou esse espaço
para o Ayrton Lucas, muitas vezes o Cebolinha está fazendo uma diagonal para dentro e possibilitando esse espaço ao Ayrton Lucas, então está jogando muito. E assim, quem tem que pensar em mexer no time, eu acho, Cleitinho, nesse momento é o Fluminense. O Fluminense tomou um banho de bola. O Fluminense não viu a cor da bola. Saiu perdendo de 2-0 e tem que levantar as mãos para o céu, porque poderia ter saído perdendo de 3-0. Poderia ter tomado uma goleada que praticamente inviabilizaria uma chance de ir para a semifinal. A chance deles é pequena, mas ainda existe, cara. Isso é futebol, acontece. Então, o Flamengo, ele tem que consolidar cada vez mais esse time. Não é o Flamengo que precisa que aconteça alguma coisa do outro mundo. Então, vamos respeitar o momento de todo mundo. Que bom que todo mundo está bem fisicamente. O Pulgar chegou a ser dúvida, por mais que ele tenha um bom reserva também nesse momento, que é o Igor Jesus. O Pulgar também é um cara que faz falta. O gol de cabeça do Cebolinha, o primeiro gol do Flamengo nesse Fla-Flu, é um cruzamento do Pulgar sensacional. Ele recebe, consegue fazer a curva ali para buscar o Cebolinha no segundo pau, um jogador com muita classe. Ele tem se destacado um pouquinho menos na saída de bola, Cleitinho, porque o De La Cruz vai pegar a bola lá no pé do zagueiro também. Diferente, né? O cara é bom. Ele vai pegar a bola e daqui a pouco leva para frente, toca no centroavante. Então, o Pulgar está até tocando um pouquinho menos na bola nessa saída, mas é justamente porque o De La Cruz emprestou muita qualidade à nossa saída de bola. Mas continua jogando muito bem o Pulgar. Pulgar conseguindo fazer uma manutenção aí do que ele fez no ano passado, nesse ano. Foi um dos poucos jogadores que se salvaram ano passado. Então, Cleitinho, para mim o time está muito bem escalado, o time é esse. Lógico, durante o jogo, o Tite vai usar as alterações dele. Com o Gabigol no banco, a gente sabe que o Gabigol é uma alteração muito frequente, entra no lugar do Pedro. O Cebolinha pode dar lugar ao Bruno Henrique, ainda que às vezes o Bruno Henrique esteja entrando no lugar do Luiz Araújo, né? Porque o Tite não quer perder o Cebolinha em campo, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, mas para mim tá certo, é dessa forma mesmo, vamos respeitar esse time, e os outros jogadores que querem uma oportunidade vão ter que jogar muito, vão ter que treinar muito bem, porque os 11 do Bigode, eu acho que está muito bem consolidado, Cleitinho. Então, muito bem consolidado mesmo, Rafa. E te falar, Flamengo tem tudo para fazer mais um grande jogo. E assim, não é ser soberbo ao falar isso, é ver o que está acontecendo no Flamengo nos últimos jogos. É um Flamengo extremamente diferente, é um clima muito diferente, é um time muito mais conectado, muito mais presente, participativo, muito mais coletivo. É todo mundo jogando por todo mundo, a gente vê a marcação do Flamengo funcionando, e assim, uma defesa sólida. A defesa começa lá no ataque. A gente está vendo jogadores sendo importantes, marcando pressão, subindo, roubando bola, amassando o Fluminense, tanto atacando como também defendendo. O Flamengo fechando espaço, roubando bola. Cara, foi um jogo assim diferente, e o Rafa falou que poderia ter sido 3-0. Eu acho que poderia ter sido até muito mais, Rafa. Um 4-5-0 não estaria assim, não seria loucura imaginar caso o Flamengo tivesse com a pontaria em dia, e seria uma boa oportunidade de devolver aquele 4-1 da temporada passada.